Bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na manhã desta quarta-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Hoje, 16 de março de 2016. Parceria por aqui de Colégio Teutônia, educação para a vida toda, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento que fará a diferença. Colégio Teutônia, 3762-4040 é o telefone. E conosco também Dália Alimentos, fáceis, rápidas e muito saborosas. Carnes temperadas Dália, o melhor pedaço do seu dia a dia. Pois bem, na manhã de hoje recebemos mais uma vez, ele tem vindo seguido aqui em nossos estúdios, né? Dr. Fábio Guiche, para falar justamente das eleições de 2016. É impressão minha, Fábio, ou o assunto eleições ainda não tem sido tratado pouco? Eu particularmente, estamos em março, né? Quantos meses para outubro? E a gente ouve falar pouco das eleições municipais ainda. É o cenário político nacional que tem deixado um pouco as eleições, o pleito de outubro, ou ainda está cedo demais? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação novamente estar aqui, poder auxiliar e ajudar nessa parte do direito eleitoral, que agora estamos num ano eleitoral, né, diferente dos demais. E Vini, em relação à tua pergunta, a gente tem circulado bastante algumas palestras pela UVB, pela União dos Vereadores do Brasil, pela UVERGS, que é a União aqui dos Vereadores do Rio Grande do Sul. A gente tem sentindo que estão muitos candidatos, partidos, coligações, pré-candidatos despreparados. E, na verdade, as eleições mudaram. Antigamente, você começava a se preocupar com as eleições lá em julho. O que era normal. Hoje, não. A prestação de contas dos partidos devem estar em dia um ano antes. Presidentes de partidos não sabem disso. Os candidatos devem estar com sua documentação pronta. Praticamente, devem cuidar a questão da lei da ficha limpa, ver se tem condições de ser candidato, porque o prazo de campanha é 45 dias, mudou. E a substituição de candidatos é 20 dias antes das eleições. Quem não fez, não faz mais, e está sujeito a ficar sem candidato a prefeito. Só essa questão da substituição, nas últimas eleições, até 24 horas antes do começo do pleito. Você tinha até as 8 da manhã do sábado para trocar o candidato. Isso acabou? Acabou, agora é 20 dias antes das eleições. Então são situações que o pessoal não está por dentro ainda. E nós até em palestras, encontros que a gente teve em Santa Catarina, que reuniu vereadores e dirigentes partidários do Brasil inteiro, a gente sentiu que realmente o pessoal está ainda com aquela ideia de política como antigamente, eu sempre fiz assim, eu vou fazer dessa forma e vai dar tudo certo. Isso que eu ia te perguntar, se a nossa realidade aqui na nossa cidade, na nossa região, ela é uma realidade a nível de, pelo menos na região sul do Brasil, onde você tem se encontrado, assim como a vereadora Marili também, nessa palestra que foi dada na UVB, é uma realidade nossa ou uma realidade de grande parte dos candidatos e vereadores do nosso país, Fábio? O Rio Grande do Sul, que eu digo, o Rio Grande do Sul, o nosso sul do país, Santa Catarina, que é o nosso estado e mais Paraná, apesar de estarem ainda desatualizados, nós estamos muito melhor que o pessoal do Nordeste e o pessoal assim da região centro, que a gente acabou conversando, que é uma outra cultura. Estão assim, tem gente que, vou ser bem sincero, Vini, tem gente que ainda é do tempo de que poderia distribuir brindes, boné, camisetas. É porque a fiscalização em municípios... Eu falei com vereadores, candidatos agora que vão à reeleição, no interior de Pernambuco, onde praticamente não passa a fiscalização eleitoral. Então é uma outra realidade que nós temos no país. Claro, não é a nossa. A nossa fiscalização é rígida e temos que cumprir com essas regras, né? Mas, apesar disso, nós estamos tendo uma preocupação muito grande em relação aos partidos políticos. Sentindo e tentando buscar profissionais dessa área, na área do direito e também na área da contabilidade, para deixar em dia os partidos. Por quê? Com esse prazo curto, eu sempre repito, você não tem tempo para errar. Se você registrar um candidato, a tua campanha vai começar no dia 16 de agosto. 16. Se eu te impugnar e você realmente não tiver chance, até o dia 12 de setembro... Tem mais 20 dias. Você tem que trocar o candidato. Se não trocar, o teu partido vai ficar sem candidato a prefeito e vice. O que é grave, é gravíssimo. Então, esse tipo de realidade nós estamos trazendo para as pessoas. Porque antes, com 3 meses, Vini, você lançava um candidato em junho, ele tinha um mês para discutir na justiça, algum problema, alguma pendenga, alguma relação que ele podia resolver para conseguir se manter no pleito. Hoje não. Então a realidade mudou. Prestação de contas. Nós temos inúmeros partidos que estão com a prestação atrasada. De 2015, 2014, 2013, vão ter problemas. E eu sempre digo, estamos no mês da janela. A janela para troca de partido é 2 de março a 2 de abril. Candidatos detentores de mandato eletivo que forem trocar de partido até o dia 2 de abril, qualquer pessoa pode se filiar para concorrer, que o prazo diminuiu para meio ano.
olhem o seu partido, a situação que ele está, vá ao cartório eleitoral, verifique a condição que ele está perante a prestação de contas. Porque não adianta se filiar num partido, fazer um ato bonito de filiação, fazer todos, chamar teus amigos, e depois você não poder ser candidato. Então, é uma realidade que vamos enfrentar e muito. Essa data de 16 de agosto, né, Fábio? É o dia que começa a campanha. É o dia que começa e é uma data limite também para as chapas, para as coligações, ou essa data para coligações e chapa oficializar é outra? As coligações, as convenções devem ser definidas do dia 20 de julho a 5 de agosto. 5 de agosto. Ou 20 de julho a 5 de agosto tem que definir os candidatos. A pergunta é, quando saberemos oficialmente candidatos em Teutônia e em todo o Brasil? Depois do dia 5 de agosto. Depois do dia 5 de agosto. Só que do dia 5 ao dia 16 é o prazo de registro e o prazo que a Justiça Eleitoral vai ter para conferir a documentação. Então, oficialmente as convenções determinaram, só que nesse período de 11 dias eles ainda não podem fazer campanha. Porque é o prazo que vai ser verificado os documentos e as condições, principalmente em relação à lei da ficha limpa. 16 de agosto, a Justiça disse, não, vocês podem ser candidato, sai pra rua, está valendo a campanha de 2016. Antes disso, só convenção no máximo sendo fiscalizada pela... Qualquer propaganda eleitoral antes do dia 16 pode ser propaganda eleitoral antecipada com multa de até R$25 mil. Inclui-se nisso rede social? Tudo. Pedido explícito de votos. Então, tudo que você dizer, se intitular como candidato antes do dia 16 de agosto, você pode sim ter propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político, inclusive, ter uma multa e consequências graves. Fábio, isso é novo ou novo. É não, novo? Isso é agora, essa é a mini-reforma? Mini-reforma que trouxe. Isso é recente, é agora. Então, em relação às redes sociais, eu sempre digo, nossa legislação nova com a mini-reforma liberou as redes sociais. Praticamente está tudo liberado no Facebook e na internet, a partir do dia 16 de agosto. Então, antes teremos que ter muito cuidado. Só que por isso que o prazo é pequeno. 16 de agosto, quando vê, já está setembro, é um mês antes das eleições. Agora, o Tribunal Eleitoral já tem mecanismos para fiscalizar isso? Vai ser possível que se fiscalize de forma tão rígida essas datas, Fábio? Vai, porque assim, cabe à justiça local, a juíza eleitoral, o juiz eleitoral fazer isso. Nas últimas eleições nós tivemos exemplos aqui, inclusive em Teutônia, aqui no Vale do Taquari também, dessa fiscalização. E nós vamos ter, inclusive, foi regulamentado, Vini, a questão dos carros de som. Hoje tem um limite de 70 decibéis, que é medido a 7 metros do veículo. Aí você vai me dizer como vai ser feito. A Justiça Eleitoral vai usar aqueles aparelhos que a polícia usa, que a prefeitura usa para medir a poluição sonora. E o candidato que infringir isso aí vai ter multa. Então, o Tribunal Eleitoral, a gente que tem acompanhado em julgamento algumas sustentações orais lá, que eu estou fazendo nos últimos tempos, a gente vê que eles estão preparados uma fiscalização. Nós temos aqui, que eu digo nós, gaúchos, no Rio Grande do Sul, um dos tribunais eleitorais mais rígidos do país. Então aqui realmente é muito difícil, se der algum problema, você está um pouquinho impedido de ser candidato, chegou no tribunal, você vai ficar impedido. Porque alguns outros estados do país até conseguem, flexibiliza a lei, mas aqui não. O julgamento dos nossos embargadores é muito rígido aqui no Fábio, você estava junto há 4 anos atrás, quando a juíza eleitoral aqui de Teutônia, a doutora Patrícia, né, se reuniu com os vereadores, com os candidatos aqui na região, na Associação da Água. Recordo bem nessa data. Ela tocou, com perdão do termo, mas acho que não é chulo, tocou o terror para cima dos candidatos de uma forma com relação às leis lá de 4 anos atrás, né? Ela realmente deixou alguns candidatos tremendo na base, né? Com relação ao rigor que ela apresentou para as eleições municipais, o rigor, e as eleições fluíram de forma fantástica aqui em Teutônia, na região, mas ela demonstrou o rigor com que ela conduziria o pleito eleitoral. Esse rigor, ele se intensificou e se intensifica para as eleições de outubro, e teremos candidatos preparados, ou quem trabalha com a justiça eleitoral, com o direito eleitoral, vai ter muito trabalho, fala o advogado e seus pares. A verdade é assim, a juíza na oportunidade, acredito que ela foi bem certa nas atitudes em relação, porque ela tinha que mostrar, ela está no domínio dela. Ela é juíza eleitoral, então aqui quem comanda é ela, e as regras, assim, claro, ela tem uma conduta a seguir, mas ela pode flexibilizar, assim como ela pode apertar. Então agora, se ela foi, digamos assim, na última vez rígida, ela será muito mais. Porque agora não terá mais cavaletes, é proibido. Carro de som tem limites. Propaganda eleitoral, o máximo é meio metro quadrado. Então assim, ficou. E o problema você colocou,
cabe aos partidos se estruturarem. Nunca foi tão importante uma boa assessoria jurídica, um bom advogado que conheça essa área e também um contador. Porque a gente precisa... Desde 2015, Vini, é obrigatório os partidos na prestação de contas ter advogado e contador assinando, o que antes não precisava. Então agora todo partido precisa, porque senão a prestação não é válida. E na campanha também, porque a lei mudou, e eu sempre digo, o candidato, ele tem que ir na rua pedir voto. Sim. Quem tem que saber como pode ou não a estrutura de campanha dele. Então sim, vai ter muito problema. E eu particularmente sinto isso, porque anos atrás eu começava a trabalhar lá pro mês de julho também. Hoje não. A gente falou nos bastidores agora, estou todas as noites com compromissos, a gente tem agora, no final de semana estive em Três Passos com palestras, lá pela Alverx, no final de semana estarei em Porto Alegre, no sábado estarei em Lagoa Vermelha, inclusive também indicação da União dos Vereadores aqui, nessa orientação da lei eleitoral. E o que a gente sente nessa caminhada? O pessoal está muito despreparado. E a gente vê aquele vereador que está cumprindo 15, 5, 6, 7 mandatos, ele diz, mas eu sempre fiz assim. Mas daí tu tem que responder, com todo respeito a ele, de fazer a campanha e ter conseguido chegar a 5, 6 mandatos, dizer, mas meu amigo, agora mudou, infelizmente as coisas vão ter que ser feitas diferentes. Estamos conversando com o Fábio Guisch, advogado especialista em direito eleitoral, aqui na Rádio Tirol FM, na manhã dessa quarta-feira para o Colégio Teutônio e Carnes Temperadas Dália. Fábio, com sanções, com relação às sanções, perda do direito a concorrer, multas, enfim, as sanções, mudou alguma coisa com relação a isso também? Assim, ó, em relação à propaganda eleitoral, ela não caça a candidatura. Se tiver uma propaganda irregular, ela vai ser notificada, retirar e ter multa. E multa. Dificilmente. O que na verdade, o que caça a candidatura, pode caçar, é a propaganda eleitoral antecipada, além de multa, se ela for grave, ela paga. O abuso do poder político e econômico, no caso o econômico é a compra de votos, pagamento de jantas, comprovações, só o próprio oferecimento. Se eu te oferecer, tanto para votar em mim ou para algum grupo, não precisa nem dar o dinheiro, dar o benefício, o próprio oferecimento, isso é fatal. Isso realmente caça a candidatura e fica 8 anos inelegível. E o abuso do poder político, que é o uso do cargo em benefício próprio, né? O uso de uma posição, até você tem um cargo, não precisa ser político, você tem um cargo numa sociedade, um cargo importante, que você usou um cargo de radialista, existe um cargo, um prazo de descompatibilização, mas antes disso você usou aquele cargo a seu favor, então isso se chama abuso do poder político. Isso também pode dar consequências. Fábio, mas a minha pergunta é a seguinte, se em determinado momento lá o Zé usar o Facebook para saudar o seu grande amigo Zezinho, que vai ser candidato a vereador, e bota lá no Facebook, não, porque esse é nosso vereador, esse é nosso prefeito, esse é o nosso futuro prefeito, fazer uma saudação dessa forma, claro que será analisada, mas é difícil é difícil de controlar os mecanismos, esses mecanismos de rede social hoje, cidadão que não tem nada a ver com o assunto, acaba entrando numa rede social e saudando o futuro candidato, não o candidato oficial, que só pode depois do dia 16 de agosto, mas essa saudação, já temos, né? É só abrir, rede social, que tu vai ver lá pessoas saudando o futuro candidato ou pré-candidato A, B ou C como futuro prefeito da cidade, como futuro vereador da cidade. Esse mecanismo, como vai ser disparado pela Justiça Eleitoral? É que assim, você tem que saber qual é a manifestação do pré-candidato. Se deu um comentário, alguma coisa nesse sentido, tranquilo. Agora, se ele comentou, respondeu, dizer, não, eu serei o candidato... O pré-candidato. É o pré-candidato. Aí tudo bem. Agora, as pessoas comentando, até porque o Facebook, as redes sociais, já dizem, a rede social é pública, né? E a gente vai ver muito, né? Agora depende da manifestação dele. Agora, se ele responder, não, realmente, agradeço teu apoio, eu sou o pré-candidato, estou à disposição do meu partido, está perfeito, porque não se intitulou como candidato, ele pode sim, isso eu tenho que deixar claro, pode se vender inclusive em entrevistas na rádio, a lei determina, como pré-candidato, ou seja, a rádio pode pegar dentro de um partido 4, 5 pré-candidatos e colocar ele, vocês são pré-candidatos do partido X, em nenhum momento isso está tranquilo. Essa figura do pré-candidato vai ser a figura das eleições. Agora, no momento não, eu sou o candidato, eu quero o voto de vocês, se tiver o pedido explícito de votos, aí é propaganda antecipada. Agora você responder, digamos, não, eu estou à disposição do partido, aquela coisa toda. E uma coisa interessante, se ele pode pedir votos, sabendo que aquela pessoa, ela faz parte do partido, é afiliada, ela tem direito a voto, ele pode sim pedir voto antes do período para ser o candidato na convenção partidária. O que não pode fazer pedido explícito de votos à comunidade.
Olha, isso vai dar muito pano para manga. Fábio, o que muda pro eleitor? Nós falamos agora dos candidatos para finalizar o nosso bate-papo. Né? O que muda pro eleitor? Temos alguma regra, alguma novidade? Obviamente que em termos de funcionalidade, meses atrás saiu inclusive a possibilidade de nós voltarmos à votação em cédulas. Enfim, não, isso não vai voltar. Não vai acontecer, vai ficar em função da grana que o Tribunal Eleitoral, a nível das dificuldades que estavam passando, ou seja, vai ficar urna eletrônica. Mas para o eleitor, o que mais muda no processo de votar e de escolher seu candidato? Na verdade, ele foi um jogo, né, Vini, que o próprio tribunal fez para conseguir ganhar algum dinheiro do orçamento, né? Então a gente sabe que isso aí, eu nunca acreditei que voltaria, e realmente vai ficar. Para o eleitor, então, que está nos ouvindo, até o dia 4 de maio, guardem bem essa data, transferência e troca de título, né? Quiser trocar a zona eleitoral, a sessão, eu voto em Canabaro, quero trocar para Teutônio, ou vice-versa, ou eu estou votando, transferindo meu domicílio eleitoral daqui para Paverama, ou vice-versa, né? Nesse sentido, até 4 de maio pode fazer junto ao cartório eleitoral, levando o comprovante, lembrando que o domicílio eleitoral, ele é definido por duas situações, a residência ou o trabalho, ou seja... Então, se a pessoa mora no município, com o comprovante, ela transfere o título, ou se ela trabalha, no caso, que nem o meu caso, eu moro em Lajeado, só que eu presto assessoria à Câmara de Teutônio, eu poderia transferir meu título por uma questão profissional. Então, você pode dessas duas maneiras. 4 de maio, então é o prazo final. E assim, Vini, o que eu sempre digo, né, o que vai mudar para os eleitores? Eu acho que o maior beneficiado dessa campanha foi o eleitor, porque teremos uma grande diminuição na poluição visual. 45 dias de campanha, já cortou pela metade. Rádio é 30, se eu não me engano. Rádio 35, TV, rádio é 35 dias. Não teremos cavaletes. Carros de som terão limitação do volume. Então, assim, ó, não teremos aquela loucura daquela campanha na rua que foi há anos atrás, e sim uma campanha mais consistente, mais sólida. Comício pode estar liberado, sim, até a meia-noite, né? O comício está liberado, sim, mas tem todo um requisito que é feito, mas numa comunidade, né? Não é na rua, né? E o comício também, ele, digamos, eu sempre digo, ele não atinge diretamente o eleitor, porque se tu quer, você vai até o comício, né? Você não precisa, tem o direito a não ir. Mas aquela poluição que era cavaletes na avenida, essa situação toda, então isso terminou. Então o eleitor ganha muito com isso, né? E analisar principalmente essa questão em relação, eu sempre coloco, né? Em relação à lei da ficha limpa. Nós temos que ter um crivo muito grande em relação a isso, para que a gente faça a diferença, né? Começando do município, né? A gente tem candidatos realmente comprometidos. E recentemente a gente vê que, às vezes, não... Hoje, praticamente, tá difícil conseguir alguém que não tenha uma condenação. É difícil conseguir alguém que não tá enrolado com alguma situação, que é muito ruim. Então, acho que vai ali hoje, quem quiser ser candidato, está com uma ficha limpa, eu acho que é um bom produto para o mercado oferecer. Exato. E o eleitor está ligado nisso. Valeu, Fábio, um grande abraço, obrigado pela sua contribuição aqui, sempre com muita informações para que a gente possa participar do pleito de forma mais transparente, de forma mais organizada, para que a gente possa conhecer, até porque nós vamos ter logo ali na frente um parente, um vizinho que vai ser candidato, um líder da nossa comunidade que vai ser candidato e que ele esteja preparado para tal. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Vini, um grande abraço a todo o pessoal da Rádio Tirol, estamos à disposição sempre quando necessário, um bom dia a todos. 8h23, rapidamente um destaque do Esporte com o JD, logo as informações finais de hoje, bom dia.